Lucas 2, 36 ao 38. Eu pedi para você abrir e acabei não abrindo. Bom, Lucas 2, 36 a 38, conta a história de mais uma personagem da Bíblia Sagrada que nos inspira, né? A história de uma mulher que é apresentada no texto bíblico como a profetisa Ana. A história dessa mulher é contada, na verdade, a presença de Ana no texto bíblico é muito breve. Temos pouquíssimos detalhes sobre ela, mas as informações que tem sobre essa senhora, essa mulher, são muito importantes para o nosso aprendizado. Lembrando que nós estamos então em mais um momento dessa série de reflexões que a gente nomeou de Gente como a Gente. A ideia é nós aprendermos com alguns personagens da Bíblia Sagrada que viveram dramas como os nossos, viverão a vida comum como a vida da gente, não é verdade? E que, a despeito de terem vivido uma vida comum, tiveram a oportunidade de experimentar o extraordinário em Deus. Assim é a nossa história. Nós somos gente comum. Nós somos gente com histórias que muitas vezes se repetem até, mas somos pessoas que experimentamos coisas extraordinárias em Deus. Vamos ler o texto então? Vamos ler então Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36. Eu passo a ler então. Lucas 2, 36 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Bom, tem uma informação aqui importante no texto, só para nós contextualizarmos. O texto diz assim, 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Que hora era aquela? Por que o evangelista Lucas usa essa expressão, essa referência aqui, ao momento que eles estão vivendo? Que momento está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo a apresentação do menino Jesus. Nós temos uma experiência muito bonita, que é a experiência de Simeão, e ele aguardava ver o Messias, e quando ele pega Jesus, a criança, o menino Jesus, ele se sente com sua experiência de vida completa, e ele diz: olha, Senhor, agora se o Senhor quiser me levar, pode me levar, já realizei o grande sonho da minha vida, eu vi a redenção de Israel. E naquele mesmo momento, o texto começa a contar a história de Ana, uma senhora, uma outra pessoa, que vivia nas imediações do templo, que frequentava o templo, que tinha um compromisso com a vida de oração no templo. E é com esta senhora que aqui, neste momento, tem 84 anos, que nós vamos aprender algumas lições. Vamos ver a primeira parte, a primeira informação que o texto nos dá sobre Ana. Volte para o versículo 36. Acompanhe comigo o versículo 36, que diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Bom, tem algumas informações aqui sobre a genealogia de Ana. Ana é filha de um homem chamado Fanuel. Quem é esse Fanuel, pastor? Não sei. Não existem informações específicas sobre Fanuel aqui. Quem é esse sujeito? Agora, além dessa informação de quem ela era filha, existe uma informação. Ela era da tribo de Aser. Bom, os descendentes dessa tribo foram muito conhecidos por preservarem, nos tempos de Jesus, eles eram conhecidos por preservarem as suas genealogias, preservarem as suas histórias, preservarem a transmissão, né, de família após família, daqueles que compunham a tribo, muito especialmente
muito especialmente depois do cativeiro babilônico. Essa é a informação que nós temos. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ponto. Outra informação é a informação sobre a idade dela. Diz que ela era avançada em dias. Ela já era uma senhora e que ela vivera com seu marido 7 anos desde que se casaram. Essa informação é também uma informação importante para a gente. Ela já era avançada em dias. O texto diz no versículo 37 que ela tem 84 anos, e ela tem 84 anos e ela viveu com seu marido 7 anos. Desde o momento em que ela se casou, ela teve 7 anos de casamento, um casamento breve. Vamos fazer algumas contas aqui? Aqui no texto diz que ela tem 84 anos. Pois bem, suponhamos que Ana tenha se casado velha. Quando eu digo se casado velha, para esses dias, eu digo que ela se casou depois dos 15 anos. Nesses dias aqui era muito comum meninas se casarem com 11, 12 anos. Mas eu vou exagerar na minha conta e quero chamar você para fazer uma conta rápida. Digamos que ela tenha se casado com 20 anos. Ela ficou então 7 anos casada. Ela ficou 7 anos casada, então, em tese, o marido dela teria morrido, digamos que ela tinha 27 anos, e agora ela tem 84 anos. Veja quantos anos fazem que essa mulher está vivendo uma experiência de consagração e de dedicação integral ao Senhor. São essas as informações mais precisas que nós temos sobre Ana. O tempo que ela ficou casada, o tempo, a idade que ela tinha, podemos fazer uma conta sobre quanto tempo ela está vivendo consagrada ao Senhor Deus e ponto final. Agora, o texto foi específico a respeito de Ana num detalhe. O texto, antes de dizer assim, Ana, filha de Fanuel, ou viúva de fulano de tal, não fala o nome do marido dela, da tribo de Azer, o texto não começa dizendo isso. O texto diz assim, Ana, havia uma profetisa chamada Ana. E aí depois de falar que Ana é profetisa, o texto fala então, traz informações, digamos assim, genealógicas, geográficas, cronológicas sobre Ana. Isso é muito importante para a gente. Primeiro, gente, a gente precisa entender que quando o texto coloca o fato de Ana ser uma profetisa em primeiro lugar, o texto está querendo destacar isso. Perceba, o texto não destaca a identidade, digamos, humana de Ana. O texto não define Ana prioritariamente a partir da sua tribo de origem, a partir da sua genealogia ou a partir do seu endereço. O texto começa apresentando Ana a partir do carisma que estava sobre ela. E quando eu falo carisma, eu não falo carisma no sentido que a palavra assumiu na nossa língua, que é o sentido carisma, no sentido de ser uma espécie de simpatia. Quando eu falo carisma do ponto de vista bíblico. O que são os carismas, Linderson, da Bíblia Sagrada? Os carismas ou os carismas, são os dons do Espírito Santo. São dons do Espírito Santo. A expressão dons do Espírito, a tradução, a palavra grega para dons é exatamente essa, carisma, ou carismatas. Então, o texto começa apresentando Ana a partir do carisma, do dom, da unção de Deus que estava sobre a vida dela. E olha que isso não é comum na Bíblia Sagrada. Não é comum na Bíblia Sagrada nós temos dons espirituais? Não é comum na Bíblia Sagrada nós encontrarmos mulheres definidas dessa forma, apresentadas dessa forma, profetisas. Não é comum. Aqui existe o primeiro aprendizado, quem sabe, dessa noite, é a ideia de que o que nos define, o que define a nossa identidade, o que define o que nós verdadeiramente somos,
as certezas absolutas a nosso respeito não estão registradas na nossa carteira de identidade, na nossa certidão de nascimento ou em qualquer outro documento que nós tenhamos. Em última instância, a verdade a nosso respeito, em última instância, a verdade a nosso respeito não é definida pela cultura na qual nós nascemos, pela família na qual nós somos formados, na cidade onde nós construímos os nossos relacionamentos. A nossa identidade está, em última instância, firmada naquilo que nós somos em Deus. A verdade, se você ligar para os meus pais agora, eles vão dizer para vocês uma série de coisas sobre mim. Vão contar uma série de histórias, vão descrever a minha personalidade de uma forma. Se você ligar para minha esposa Denise, da mesma forma, ela vai falar muitas coisas sobre mim. Existe alguma verdade na opinião dos meus pais a meu respeito? Existe. Existe alguma verdade na opinião ou na definição, por exemplo, que os meus irmãos têm sobre mim, fazem de mim? Existe alguma verdade. Existe alguma verdade naquilo que a minha esposa diz sobre mim? Existe alguma verdade. Agora nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer que nós somos seres eternos. Nós não somos resultado de projetos humanos. Nós somos resultados de um projeto divino. E ora, se eu sou resultado da ação de Deus, se eu fui criado por Deus, se Deus pensou um cara chamado Linderson, se Deus formou um cara chamado Linderson, se Deus sustenta um cara chamado Linderson, então, quando eu quero saber a verdade absoluta sobre esse cara aqui chamado Linderson, eu tenho que descobrir isso aonde? Em Deus. Em Deus. E aqui nós encontramos a raiz da crise na vida de muitas pessoas, que estão tentando buscar verdades sobre si em fontes incapazes de falar a verdade sobre essa ou aquela pessoa. Às vezes não, ninguém aqui veio de uma família perfeita. Nós temos histórias de erros e de acerto dos nossos pais, daqueles que nos educaram. Então, nem sempre nós aprendemos com os nossos pais a verdade sobre nós. Nem sempre nós aprendemos com a nossa cultura, com a nossa cidade, com os nossos parentes a verdade sobre nós. Às vezes tem algumas verdades a nosso respeito que nós só encontraremos quando descobrirmos quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus? Quais afirmativas Deus faz nesse exato instante a respeito de você, a seu respeito, a respeito de quem você é? Será que não existe muito sofrimento na nossa alma, porque estamos tentando, por estarmos buscando a nossa imagem, vendo a nossa imagem refletida em espelhos que distorcem a nossa imagem? Enquanto você não descobrir quem você é em Deus, você não descobriu a verdade sobre você mesmo. Você pode estar cometendo dois equívocos. O primeiro equívoco que você pode estar cometendo, ao não descobrir quem você é em Deus, é o equívoco de ser, de repente, exageradamente generoso com você. Você pode estar tendo uma leitura da sua identidade distorcida por uma superestima ou por uma super autoestima. Você pode se olhar e dizer assim: esse cara sou eu sou bom, meu coração é puro, eu sou um sujeito honesto. E talvez, quando você olhar para a sua imagem refletida na santidade de Deus, você vai descobrir que você não é tudo isso. Você vai descobrir que você tem falhas no seu caráter e que Deus quer tratar o seu caráter. Então, a primeira distorção que pode acontecer com você é essa.
essa superestima. Agora, pode acontecer também, na sua vida, uma espécie de subestima, Você pode achar a seu respeito, você pode achar que você é pior do que quem você realmente é. São aquelas pessoas que têm problemas seríssimos, que ao encontrarem a sua imagem, olham para aquela imagem e dizem assim: nada do que está aí no sujeito representado nessa imagem serve. Eu não presto para nada, eu não sou nada, ninguém me ama, a minha vida não tem sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sou um erro da natureza, eu sou um equívoco da parte de Deus, eu sou o resultado de uma aventura amorosa dos meus pais, e ponto final. Isso também não é a verdade sobre você. Essa não é a verdade última sobre você. Dizer que você é alguém acima da média dos seres humanos não é verdadeiro. Agora, dizer também que você é alguém abaixo da média dos seres humanos também não é verdadeiro. Nós só chegamos no equilíbrio a respeito de quem nós somos e descobrimos verdades eternas sobre nós quando descobrimos quem somos em Deus. O que Deus diz a meu respeito? Eu acho interessante, Paulo vai escrever aos Colossenses, e gosto da maneira como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 3, porque para Paulo, os Colossenses têm a sua identidade escondida em Cristo. Escondida, Paulo usa essa expressão, oculta em Cristo. Perceba, Colossenses 3:1, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha esse conselho: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida está oculta com Cristo em Deus. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a sua vida, quem você é, o propósito de Deus para você, o motivo pelo qual você está respirando, todas essas informações, a sua nova natureza, a sua identidade, estão guardados em Cristo. E todas as vezes que você quiser refletir sobre a sua identidade, sobre a razão da sua existência, toda vez que você quiser refletir sobre as suas virtudes e sobre as suas falhas, você deve fazer isso procurando onde? Em Cristo. Porque se você procura em outro lugar, você vai acabar acreditando em mentiras sobre você mesmo. Mentiras sobre você mesmo. Então, quer saber a verdade sobre você? Procure na fonte certa. Ana é apresentada no texto, a partir primeiro, do carisma que estava sobre ela, ou seja, da unção de Deus que estava sobre ela, do propósito de Deus, do poder do Espírito que estava sobre ela, quem ela era no Senhor. Amém, queridos? Descubra quem você é em Deus. A verdade sobre você está escrita em Deus. Depois, existe uma realidade nesse texto, apresentada sobre Ana, que eu quero dizer para vocês, que eu quero explicar para vocês. Ana, desde que Ana fica viúva, desde que o seu marido morre, ela é apresentada como uma viúva, nos dá a entender que Ana entra num propósito específico. O texto diz que Ana permanecia no templo com jejuns, oração e adoração dia e noite. Parece que depois nós não temos essa informação muito clara de como essas coisas aconteceram, das circunstâncias, nós não temos isso.
Mas a informação que nós temos nos diz o seguinte: depois que o marido de Ana faleceu, ela não se dedicou, não constituiu um novo casamento, a vida dela, ao que parece, estava agora consagrada, e preste atenção nessa palavra, consagrada exclusivamente a um trabalho de intercessão e adoração no templo. Não parece no texto bíblico que essa mulher não tinha mais nada para fazer. Parece que houve um movimento de Deus, uma consagração, um revestimento do Espírito Santo na vida dela, levando-a, consagrando-a para um propósito específico. Que propósito era esse, pastor? Parece que o propósito estava se cumprindo aqui. Ela ser uma intercessora, ela ser uma adoradora no templo, até que o Senhor Jesus viesse. Até que o Senhor Jesus viesse. Pois bem, aqui, gente, nós temos o segundo grande ensinamento, o segundo grande legado na vida de Ana. Ana é um exemplo fantástico para nós entendermos um pouco mais sobre o conceito de consagração. Consagração. Talvez quando essa palavra na cabeça de algumas pessoas, fulano, vamos ali tomar um café comigo? Aí a pessoa diz assim, eu estou em consagração. Significa dizer o quê? Significa dizer que aquela pessoa está em jejum. A consagração nos nossos dias acabou virando sinônimo, na maior parte das vezes, de jejum. Mas o conceito vai além de jejum. O conceito vai além de jejum. Linderson, o que você está chamando de consagração? Eu estou chamando de consagração a consciência e a atitude gerada por essa consciência de se separar, de se dedicar com exclusividade a um único propósito, ou a uma única pessoa, ou a uma única causa. Isso eu estou chamando de consagração. Consagração não é uma palavra que passa pela nossa vida, um conceito que passa pela nossa vida quando nós estamos em jejum. Não. Consagração faz parte do nosso estilo de vida. Nós, quando nascemos de novo em Jesus, quando a gente se converteu, quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado e nos permitiu nascer de novo, quando nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós passamos por um processo de separação, de consagração. Nós somos separados, não separados do ponto de vista físico, mas nós somos separados do ponto de vista dos valores. Nós somos separados do ponto de vista do pensamento, separado não enquanto aquilo que está distante, mas separado enquanto aquilo que é diferente. Ser consagrado é dizer, eu sou diferente daquilo ou daqueles que estão ao meu redor. E Ana experimenta isso. Ana experimenta, depois dessa experiência da viuvez, ela experimenta essa realidade da consagração, e ela vai agora perseverar em oração, adoração e jejum no templo, até a encarnação, até a apresentação de Jesus. Pelo menos é o que nós temos aqui. Agora, eu preciso falar sobre consagração com você, sobre dois aspectos, duas formas de pensar consagração. A primeira delas, a primeira forma de apresentar consagração, que eu quero trazer para você, é o que eu chamo de uma consagração genérica. Deus tem uma expectativa de consagração ou de separação para todos, a respeito de todos aqueles que são crentes. Como eu disse já, consagração faz parte do estilo de vida do crente. Ele tem que ser orientado por valores diferentes. Ele tem que pensar diferente. Essa é a vontade de Deus. Por exemplo, 1 de João 2, 15 ao 17, não amem o mundo, nem o que nele há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por exemplo, Hebreus 12, 14. Fala também de uma consagração ou de uma santificação genérica, que é para todo mundo. Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos os homens e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai ver Deus. Aqui ele não diz que é uma ou outra pessoa especificamente. Ele está escrevendo para uma igreja. Igreja é a vontade genérica de Deus. Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses 4,3 diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e vivam livres da imoralidade. Jesus orou pedindo consagração por nós, em João capítulo 17. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Apocalipse 22:11 vai dizer que a consagração, ou que a santificação, vai ser uma realidade cada vez mais clara na vida de algumas pessoas. Deixa eu dizer isso para você aqui, gente. Quando a Bíblia fala que o amor esfriaria, a Bíblia não está falando de cristãos. A Bíblia não está falando de cristãos, não. A Bíblia não diz que na vida dos cristãos o padrão vai diminuir. Por exemplo, olha só, Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundícia, continue o justo a praticar injustiça, continue o santo a santificar-se. Almeida diz assim: o que é puro, purifique-se ainda mais. O que é santo, santifique-se ainda mais. Então perceba, cada vez mais, queridos, enquanto Jesus não vem, cada vez mais nós veremos, vai ficar muito claro quem é que escolheu viver um estilo de vida de consagração a Deus e quem é que escolheu não viver um estilo de vida de consagração a Deus. Vai ficar cada vez mais claro. Queridos, nós oramos por avivamento, nós pedimos avivamento, nós pedimos a presença de Deus, nós pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós, que os céus se abram, que a glória de Deus nos visite. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda visitação do Senhor implica também juízo. E quando eu falo juízo, eu não quero que você entenda como punição, eu quero que você entenda isso. Nós estamos vivendo dias de juízo. O que são dias de juízo, Linderson? Dias de separação. Como assim dias de separação? Quando o fogo do Espírito Santo vem sobre nós, aquilo que é consistente, aquilo que é sólido, fica. E aquilo que não vem? Aquilo que não vem se perde. Desculpa, aquilo que não é real, que não é concreto, se perde, se esvai. E nós estamos vivendo dias assim, e vamos viver cada vez mais intensamente dias que nos colocarão diante de circunstâncias em que aqueles que querem se consagrar vão ter mais oportunidade ainda de se consagrar. Pergunta para você: quando é que você tem mais oportunidade de se consagrar? No momento em que você tem mais oportunidade de se contaminar. No momento em que você tem mais oportunidade de se contaminar. Por isso que nós estamos vendo esse avanço de imoralidade. Nós estamos assistindo essas coisas absurdas, irracionais, que vão levar a sociedade a um caos muito em breve. Por quê? Porque eu só tenho oportunidade de me afirmar como alguém que se consagra a Deus quando eu tenho oportunidade de pecar. Quando eu tenho oportunidade de pecar. Por isso que às vezes a gente não entende por que Deus ainda permite, por que Deus permite tanta iniquidade acontecer nas nossas cidades, no nosso país, tanta imoralidade, tanta coisa baixa chegando até a gente. Não é que Deus está querendo ver, que Deus está querendo mostrar algumas... Não, Deus só está querendo nos dar a oportunidade de nos consagrarmos ainda mais. De nos consagrarmos ainda mais. E a tendência, queridos, é uma onda crescente. Se por um lado é uma onda crescente de iniquidade e de maldade,
por outro lado, é também uma onda crescente de santidade na vida daqueles que querem ser santos. É uma onda também, né? Se por um lado existe alguns que não querem nem saber de servir na obra de Deus, por outro lado existem outros que querem servir cada vez mais na obra de Deus. E isso faz parte do governo de Deus. Deus está no controle, Deus está guiando todas as coisas para quê? Para que com a unção do Espírito Santo sobre nós, aqueles que são, sejam cada vez mais, e aqueles que não são vão continuar não sendo. Vão continuar não sendo, por isso está dizendo, aquele que é sujo, suje-se ainda mais. E aquele que é santo, santifique-se ainda mais, é só uma questão de confirmar cada vez mais a natureza que mora em você. Confirmar cada vez mais a natureza que mora em você. Cada vez mais a natureza que já habita em você. Na sua vida não tem nada parado. Nada está parado. A sua natureza está apenas avançando em você. Está apenas avançando em você. Entende isso? Então, se você é carne, sinto muito, a carne avança cada vez mais em você. Ah, pastor, mas é porque eu continuo assim, não é que eu estou cada vez pior, eu estou até cada vez melhor. Está vendo como a carne está avançando? Você está cada vez mais conformado. Conformismo é um dos sinais do avanço da natureza pecaminosa em você. Agora, se você já tem uma experiência de se inclinar com todas as suas limitações para as coisas de Deus e de não se conformar com o seu pecado, você vai ver que você vai ficar cada vez mais irado com o seu pecado. Eu não posso dizer que o santo, jamais diria que o santo é o cara que nunca se suja. O santo é o cara que está fazendo cada vez mais força para se limpar. Para se limpar. Esse é o santo. Isso é consagração. É se limpar constantemente. Isso é a vontade de Deus para toda a igreja. Agora, existe o que eu chamo de uma consagração específica, que foi o que aconteceu na vida de Ana. Uma consagração específica, que foi o que aconteceu na vida de Ana. Como assim uma consagração específica, Linderson? Parece que Deus permitiu um evento extremo na vida de Ana para conduzi-la a um plano, a um propósito que exigiria dela dedicação total. Ora, o que existe em comum entre a morte do marido de Ana, aquela sarça na vida de Moisés, aquele peixe e aquela tempestade na vida de Jonas, o Golias na vida de Davi e a estrada de Damasco na vida do apóstolo Paulo? O que existe em comum entre esses momentos que eu chamo aqui de momentos dramáticos? Sabe aqueles momentos assim, tipo de filme de suspense? Que as pessoas estão se segurando, né? A gente lê aquele negócio da sarça que queima, né? Que pega fogo, mas não queima, né? Pega fogo, mas não queima. A gente vê aquele negócio, o que está acontecendo aqui? A gente vê aquele mar sacudindo, aquele peixe vem e pega o Jonas. Meu Deus, que história é essa? Que tensão. A gente vê um apóstolo Paulo assim, bem sanguinário, andando, tal, tranquilo, e de repente ele se encontra com uma luz, nós não sabemos exatamente como, mas ele é lançado ao chão, ele fica cego, e aquela luz, que momento, o que existe em comum entre esses eventos todos que eu estou falando aqui? Essas são intervenções extremas da parte de Deus para conduzir esses homens em direção ao propósito que Deus tinha para a vida deles. A morte de Terá. A morte de Terá. A morte de Terá. Nós lemos no Gênesis 12, né? Lá no Gênesis 11 termina falando que Terá, o pai de Abraão, morreu.
E depois nós lemos já no Gênesis 12, dizendo que Deus chamou Abraão. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Mas quando nós vamos ler lá no livro de Atos, nós vamos ver que Deus já tinha chamado Abraão, já tinha falado com Abraão. Leia isso lá no discurso de Estevão. É só depois que o pai de Abraão morre, que ele consegue cumprir aquela ordem, aquele chamado. Abraão, deixa a sua terra e a sua parentela. Queridos, existe o que eu chamo aqui de uma consagração genérica, que é Deus separando o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, a nossa fé, para direcionarmos exclusivamente a Ele, para o conhecermos, para sermos santos. Agora, dentro desse chamado geral para ser consagrado, existem alguns momentos em que Deus chama algumas pessoas uma segunda vez. Uma segunda vez. São aquelas pessoas que Deus diz assim: não tem nada de errado no que você está fazendo, você está tocando a sua vida de forma tranquila, eu amo você, você me ama, você é uma bênção onde você está, mas eu quero que você saia daí, eu quero que você pare o que você está fazendo, e eu quero que você comece agora a fazer uma outra coisa. Eu tenho um outro propósito para você. O que é isso? Isso é uma consagração dentro da consagração. É um chamado dentro do chamado. Todo cristão é chamado por Deus para ser um cristão. Amém, gente? Todo cristão é um chamado por Deus para ser chamado. Agora, tem momentos em que Deus chama duas vezes a mesma pessoa. E Deus diz assim: para o que você está fazendo, eu estou te consagrando para um outro propósito, para um outro fim. E aí, gente, nós temos um problema. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes a gente acha que Deus deveria obedecer e seguir alguns dos planos que nós traçamos para a nossa vida. Muitas pessoas vão descobrir um chamado específico da parte de Deus já do meio da vida para frente. Muitas pessoas não vão ouvir, não vão receber uma profecia, não vão ter uma visão, não vai aparecer um anjo, não vai rasgar o céu numa estrela. Não. Essas pessoas terão simplesmente dentro do seu coração uma chama ardendo, eu vou definir dessa forma. Elas terão dentro do seu coração uma forte impressão que não as deixa em paz. Olha isso, pastor. Então quer dizer que tem hora que Deus tira a nossa paz? Tem. Tem momento que Deus tira marido de uma mulher para ela se dedicar exclusivamente à oração e à intercessão? Tem momentos que Deus tira um filho de uma mulher para que ele entre no palácio do rei e seja criado no palácio do rei e depois volte como libertador naquela nação? Tem momentos. Tem momentos sim em que Deus age, mobiliza a nossa vida. Presta atenção, sacode, abala algumas coisas que já estavam muito bem resolvidas, algumas coisas que já estavam sólidas, alguns caminhos que nós já havíamos projetado e pavimentado e que só faltava andar. Aí às vezes você pavimenta todo um plano de vida, todo um projeto de vida, toda uma carreira, por exemplo, toda uma série de sonhos, e você está olhando aquele caminho que já está aberto, já está pavimentado. Agora é só você andar quando de repente a vontade soberana de Deus se coloca na sua frente, dizendo assim: vamos mudar a rota, eu estou te separando para um outro propósito. Aí você diz assim: pastor, mas pode acontecer de uma pessoa ser consagrada para um propósito específico, sendo que ela nunca pensou naquilo, sendo que ela nunca quis aquilo? Pode acontecer? Eu digo para você: pode. Pastor, mas por que Deus, se Deus me queria aos 30 anos, por exemplo, trabalhando com a obra missionária, eu vou dar um exemplo, tá? Se Deus me queria aos 30 anos trabalhando com a obra missionária, por que Ele não me falou aos 10?
Sabe por que ele não te falou aos 10? Porque você talvez ainda não tivesse condições de ter essa consciência aos 10. Porque talvez, se você soubesse disso aos 10, você faria como a gente vê muitas pessoas fazendo, queimando etapas em Deus. Queimando etapas em Deus. Mas pastor, não seria muito mais interessante para Deus me usar durante 50 anos do que me usar nos próximos 20 anos? Pastor, eu devo ter força física apenas para os próximos 20 anos. Daqui a 20 anos já vou ser ou 30 ou 40 anos que seja. Daqui a 40 anos já vou ser um senhorzinho. Se Deus tivesse começado antes, Ele poderia me usar por mais tempo. Querido, tempo é uma coisa com a qual Deus não tem grilo. Tá? Uma das coisas mais antibíblicas que eu ouço é: Deus está com pressa. Deus tem pressa. Apressa-te nada. Faça as coisas dentro do tempo de Deus. Deus não tem pressa. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da sua vida. Se você tem 75 anos ou 84 anos e Deus está te chamando para um propósito, saiba que Ele é Senhor da sua vida, é Senhor da sua história, e Ele não deixará que você dê o último fôlego de vida enquanto não cumprir a vontade dEle. Enquanto não cumprir a vontade dEle. Deus não tem pressa. Não queime etapas. E saiba, se quem sabe algumas estruturas, se você é uma pessoa que está comprometida com Deus, que ora buscando a vontade de Deus, que entregou o seu coração, consagrou o seu coração a Deus, e diz assim: Senhor, eu estou aqui tocando a minha vida, mas eu estou à disposição do Senhor, para a hora que o Senhor quiser, se o Senhor quiser, tudo que eu tenho, Senhor, eu dedico ao Senhor, o Senhor é Senhor de tudo, na minha história, na história de todo mundo. Se você tem essa oração, se você tem esse compromisso, e de repente você começa a perceber uma inquietação tremenda no seu coração, sonhos que você nunca teve, vontade de abençoar pessoas que você nunca pensou abençoar, se você se vê preocupado com algumas coisas no reino de Deus, que antes nunca te chamaram a atenção, saiba, meu irmão, minha irmã, é muito provável que você esteja ouvindo o segundo chamado à consagração. Um segundo chamado à consagração. Deus continua mudando a rota na vida de algumas pessoas. Deus continua mudando a rota na vida de algumas pessoas. Perceba, eu estou dizendo mudando a rota, nunca o plano. Nunca o plano. O plano sempre foi o mesmo, o propósito sempre foi o mesmo. A gente é que escolheu alguns caminhos e agora Deus diz assim: deixa eu falar a verdade sobre você. Deixa eu contar a verdade sobre você. Agora eu vejo que você chegou no ponto em que eu queria te mostrar algumas coisas sobre você. Você não nasceu para ser assim, assim, assim. Você nasceu com esse propósito. Agora chegou a hora de cumprir esse propósito. E a sua vida muda. Então, existem esses dois tipos de consagração. Essa consagração genérica, que Deus quer de todo mundo. Que todo mundo seja separado do mundo, mas existe uma consagração dentro da consagração. São aquelas pessoas que Deus diz: você vai trabalhar exclusivamente para mim. Eu não quero você pensando em mais nada. Sabe que eu já recebi umas propostas? Já recebi umas propostas, achei isso interessante. Uma vez eu estava dirigindo uma reunião, e aí eu terminei de dirigir essa reunião, falei alguma coisa bastante de entusiasmo nessa reunião. Aí alguém virou para mim e disse assim: pastor, enquanto você falava, eu fiquei vendo você na frente de uma plateia de 500 pessoas, vendendo esse e esse produto. Pastor, falando desse jeito que você falou, com o entusiasmo que você falou aqui, não ia ficar ninguém naquela plateia sem comprar o produto fulano de tal. Você ia ganhar muita grana. Pensei assim: poxa, o que tem, né?
ia ser uma coisa interessante. Eu poderia me dedicar uma parte a vender aquele produto. Na hora, eu me lembrei da minha consagração. Eu me lembrei, o Senhor, não que está errado, gente, não está errado. Eu estou dizendo que é uma experiência pessoal. Eu fui chamado e consagrado para falar com entusiasmo, com paixão, exclusivamente a palavra de Deus. Então, existe uma consagração dentro da consagração. É isso que nós aprendemos com Ana. Agora, existe uma outra realidade que nós aprendemos com Ana também. E essa realidade, gente, é uma realidade que pode balançar alguns de nós, sacudir, inspirar alguns de nós. Perceba, fazendo uma continha aqui, nós estamos falando, gente, de uma mulher que passou quase 60 anos de sua vida, consagrada a uma causa, a uma expectativa, e o texto diz assim, que Ana era viúva de 84 anos, e olha o que o texto diz no versículo 37, e esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Em jejuns e orações, noite e dia ela estava em jejuns e orações, mas tem um momento em que ela, não sei se ela foi tomar um cafezinho, eu não sei se ela foi tomar um banho, eu não sei se ela foi ao banheiro, mas tem um momento em que ela está voltando, e quando ela está voltando, o que está acontecendo? Estão apresentando Jesus. Jesus chegou no templo, e quem sabe ela vê o velhinho Simeão lá, todo feliz da vida, e ela olha aquilo e sai também toda alegre. Então, o que acontece na história de Ana? Perseverança. Essa palavra pode mudar a nossa vida. Perseverança. Inconstância é um dos dramas dos nossos dias. Inconstância. Pessoas movidas por emoções. Terminam uma reunião vibrante, uma paixão suposta pelo Evangelho, e aquilo vai lá embaixo num outro momento. Pastor, o que é perseverança? Perseverança é o quanto você decide investir em algo que Deus deu a você. Perceba, uma coisa incrível que nós temos que aprender com o nosso Deus, é que as coisas não vêm automaticamente, prontas. Não tem um drive-thru, em que você chega lá, passa o seu cartão, e Deus estende o braço dele com o seu pacote pronto, para você pôr dentro do seu carro e já ir embora. Não, entre a promessa, entre o chamado, entre Deus falar, e aquilo se concretizar, existe um intervalo de tempo, e a única forma que você tem, de se manter conectado à promessa, enquanto ela não se cumpre lá na frente, é perseverando. É a perseverança que te conecta à promessa de Deus, enquanto ela não se cumpre. É a perseverança. Esse é o grande exemplo, outro grande exemplo dessa mulher. E Jesus, no livro de Lucas, gosta muito de falar sobre mulheres. E tem uma outra história de uma viúva, uma parábola que Jesus conta sobre uma viúva, aliás. Ele conta uma parábola e depois ele faz um comentário. Lucas capítulo 18, vamos rapidamente, Lucas capítulo 18. Na verdade, essa parábola que está aqui, os textos dizem assim em cima, parábola do juiz iníquo, mas perceba, esse negócio está escrito em parábola do juiz iníquo, não é da Bíblia, é só a sociedade, a empresa, a editora que fez a Bíblia, colocou esse título aí, mas essa parábola não é do juiz iníquo, não é o juiz que está em destaque, é a viúva perseverante. E olha, você conhece a história, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever, olha isso aqui, Lucas capítulo 18, 1, se você tem uma caneta, grife. Se você tem um batom, grifa com batom, minha irmã. Se você não tem aí, irmão, pega um pedaço de papel e marca esse pedaço na sua Bíblia, mas não deixa isso ficar aqui no templo essa noite, você tem que levar isso para sua casa. Lucas 18, 1 diz assim, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha isso, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia, em certa cidade, um juiz
que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha molestar. Então disse o Senhor, olha o comentário de Jesus sobre essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja bem, então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra? Deus não vai atender aos seus escolhidos, não é estranho. Essa aqui não é um versículo para ímpio, não é um versículo para gente que vem à igreja só atrás de bênção, é um versículo para quem é cristão, que é escolhido. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Jesus diz assim: olha, se nessa parábola um juiz, que é um homem iníquo, que não teme a Deus, atendeu aquela mulher por causa da insistência dela, quanto mais o Senhor, que tem os seus escolhidos. Agora perceba, o que essa parábola identifica é uma realidade que pode acontecer conosco: esmorecer. Esmorecer. Entre a promessa e o cumprimento existe um intervalo de tempo, existem alguns processos e muitas vezes nós acabamos esmorecendo no processo. Eu quero terminar a minha reflexão essa noite com vocês, inspirados na história de Ana, dando a vocês um ensinamento bíblico que se você retiver, que se você guardar com você, você vai, com certeza, encontrar em Deus renovo para você perseverar. Renovo para você perseverar. Primeiro, eu quero falar com você sobre Efésios. Essa realidade, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 3. 3 a partir do versículo 14. Se você se encontra em um momento em que você esmoreceu ou está esmorecendo na sua jornada de perseverança, esse pode ser o primeiro caminho para você, que é: qual parte do meu ser Deus trabalha para que eu me fortaleça e não desanime? Olha o que o texto diz. Paulo aos Efésios 3, a partir do 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Primeiro, pastor, eu estou sem forças, eu sou inconstante na minha busca, na minha perseverança, eu sou inconstante na minha vida espiritual, eu me sinto fraco. Primeiro, Paulo diz: ser fortalecido mediante o Espírito no homem interior. O que é isso? O Espírito Santo é quem trabalha em você, no seu espírito, para te fortalecer. Ninguém que trabalha os braços persevera, porque a nossa oração não é definida pelos nossos braços. Ninguém que desenvolve a mente persevera, porque a oração não acontece na mente. Nós oramos com o nosso espírito. E só o Espírito Santo pode trabalhar no nosso espírito. Então, primeiro, quer ser fortalecido? Busque um relacionamento diário com o Espírito Santo.
O Espírito Santo é de verdade. Tem hora que eu preciso dizer isso, parece estranho, né? Mas assim, o Espírito Santo não é um enfeite no seu ser. Fortalecidos com poder no seu homem interior mediante o Espírito Santo. Está fraco? Está inconstante? Começa a orar, Espírito Santo. Preste atenção, que isso aqui é uma receita, isso aqui eu faço, isso aqui eu ensino para os meus alunos. Espírito Santo, eu estou aqui e tem a grande tendência de eu não conseguir orar nem mais 10 minutos aqui, porque eu sou inconstante. Mas Espírito Santo, eu sei que o Senhor habita em mim. Espírito Santo, eu te peço, me fortaleça, me ajude a orar, ó Espírito Santo. Quanto tempo, Linderson, a gente tem que ficar até que a gente sinta a presença do Espírito Santo? Não sei. Já aconteceu de eu ficar 2 horas, clamando, lutando contra a minha natureza, contra a minha carne, contra a minha vontade de levantar e fazer qualquer outra coisa a não ser orar, mas eu precisava orar, precisava estar com Deus, precisava. Espírito Santo, eu comecei esse propósito de jejum, mas eu não estou aguentando nem a primeira hora desse propósito. O Espírito Santo me fortalece. O Espírito Santo é de verdade. Primeiro isso, busque intimidade com o Espírito Santo. Ele é seu amigo e é de verdade. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Espírito Santo, ponto. Quer perseverar como Ana? Espírito Santo. Segunda realidade, a segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, eu chamo a sua atenção, porque ali vai aparecer o mesmo verbo que Lucas usa naquela parábola. Olha o que Paulo diz, 4,16, de 2 aos Coríntios: por isso não desanimamos, a palavra que está aqui na língua grega, para desanimar, é ekgaken, a mesma palavra que está lá no livro de Lucas. Lembra quando Jesus disse? Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, e aqui está a mesma palavra grega. Paulo diz, por isso nós não desanimamos, é a mesma palavra, o mesmo problema. Aí Paulo diz assim, como é que eu não desanimo? Aí ele diz, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior está se renovando, dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como você faz isso, Paulo? Como, Paulo? Eu preciso saber esse segredo. Aí Paulo vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Primeiro, Espírito Santo, clame ao Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Ah, Linderson, mas eu só tenho 1 hora para orar, então gaste essa hora inteira buscando o Espírito Santo. Não ore por mais nada se você não tem mais tempo. Realmente, se você não tem mais tempo, ore apenas então buscando o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo na sua vida, você não precisa de mais nada. Tenha certeza absoluta. Tenha certeza absoluta. Entre orar pedindo comida e o Espírito, peça o Espírito, se você não tem mais tempo. Mas eu acredito que você tem um tempinho. Depois, Paulo diz, a gente não desanima por quê? Pelo contrário, o homem exterior até sofre, mas o vaso de barro até sofre, mas o homem interior se renova. Como, Paulo, que o seu homem interior se renova? Como, Paulo, que você tem essa experiência de renovação da sua fé, da sua convicção? Como, Paulo, que você consegue perseverar? Não atentando nós nas coisas que se veem. Outra coisa que faz a gente desanimar, outra coisa que faz a gente perder a perseverança, manter o foco nas coisas que se veem. Manter o foco, manter a mente, manter as expectativas nas coisas que se veem.
nas coisas que se veem. Aí Paulo vai dizer, porque as coisas que se veem são passageiras. Se você coloca sua fé, se tem uma promessa, se tem um propósito, e você coloca sua fé em algo que os olhos podem ver, saiba, o dia que tirar aquilo que os olhos podem ver, a sua fé se abala. A sua fé se abala. E não se abala porque ela é fraca, se abala porque ela está depositada no alvo errado, nas coisas que se veem. Nós somos viciados nas coisas que se veem. Existe uma essência de Tomé na gente. A gente quer prova, a gente quer. Existe um pouquinho de Gideão na gente também. Senhor, se eu ver o novelo, fica seco, fica molhado, faz assim, faz assado. Nós temos tudo isso, e Deus é misericordioso e ainda nos ouve. E tem momento que Deus nos dá a prova, sim. Agora, isso não é a todo tempo não, queridos. Não é a todo tempo não. Por isso que tem muitas pessoas esperando receber profecia para obedecer à vontade de Deus. Deus já falou com você, Deus já chamou a sua atenção, Deus já te deu a direção, Deus já disse o que você tem que mudar, e você está, Senhor, então usa um vaso essa noite para falar comigo. Às vezes, meu irmão, eu quero te falar amorosamente, às vezes isso é incredulidade, tá? Porque se você não ouviu a voz de Deus falando aqui, falar aqui pouco vai adiantar. Pouco vai adiantar. Por isso que tem gente que vive de profecia em profecia, de profecia em profecia, vai em montes. Não estou falando contra a profecia, pelo contrário, amo quando elas vêm para mim. Não estou falando de monte, pelo contrário, já fui muito abençoado em monte. Não estou falando disso não. Eu estou falando de meninice e de pessoas movidas por incredulidade e que estão por aí atrás de sinais visíveis. Se o que Deus falou ao seu coração não mudou a sua vida, não te fez obedecê-lo, ouvir a voz de um profeta, muito menos fará. Muito menos fará. Então, mantenha o seu foco no invisível. Obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, seja fiel a Deus, ainda que os números digam para você que você deveria quebrar o seu pacto com o Senhor. Aí você diga, números, eu não me oriento por você, e você eu vejo. Eu me oriento pelo invisível. A minha vida se move de acordo com o céu, não de acordo com a terra. Eu piso na terra, mas a palavra final sobre a minha vida vem do céu. Eu acredito, queridos, eu acredito que mantendo comunhão com o Espírito Santo, gente, eu estou falando de intimidade, intimidade, você tem intimidade com o Espírito Santo? Falando em intimidade, nem toda vez que a gente ajoelha e começa a falar, nós estamos tendo intimidade com Deus, não. Existe um momento, parece que existe uma barreira, parece que existe aquele momento que a gente está, mas existe aquele momento que a gente vê o céu se abrir, e passam os minutos, e passam-se as horas, e nós estamos ali em intimidade com o Espírito Santo, e manter o foco no invisível, ver o invisível. Pastor, mas e se eu não vejo o invisível? Avance mesmo assim. Pastor, mas se eu não vi o mar aberto, né, essa coisa, Deus vai abrir o mar, irmão. Tem hora que Deus quer que a gente se jogue no mar e dê umas braçadas, e tem umas cãibras nas pernas, e tem que pedir um bote salva-vida, alguém me ajuda, né? Deus não abriu o mar, então você se joga em nada. Amém, queridos? Amém.